Nós vamos falar de influências dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Acho que é um tema que nós estamos acostumados a estudar, faz parte da pauta dos espíritas de modo geral, mas é um tema que muitas vezes nos leva à confusão, porque nós temos o hábito de culpar os espíritos por aquilo que nós fazemos e que não é muito feliz, não é bem sucedido. A gente transfere a responsabilidade. A gente muitas vezes ouve as pessoas dizerem assim: mas eu estou com um espírito aqui, exatamente assim, eu estou com um espírito aqui e ele está me fazendo fazer tal coisa, ele me perturba, ele me cria embaraços. Lá nas demais religiões, eles vão dizer: é o demônio que está a tomar conta da pessoa e a dominá-la. E nós precisamos de separar muito bem uma coisa da outra. Eles nos influenciam, a gente vai chegar a essa conclusão com muita facilidade. Se não, já temos, Porém, é nossa responsabilidade. Só fazem isso se nós permitirmos. Sempre, 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 sempre. E aí não dá, então, para transferir a responsabilidade dos nossos atos impensados, das nossas atitudes infelizes, ou até da sintonia que os atrai, a eles. Ou seja, sempre recai sobre nós a responsabilidade, como a gente vai poder dar uma olhada aqui nesse bate-papo. Então, iniciemos lá pelo Evangelho, e em Mateus 8, 16, 18, nós encontramos o seguinte, vou ler aqui textualmente: entardecia quando lhe trouxeram possessos. Diante disso, ele expulsou os espíritos apenas com uma palavra e curou todos os que estavam passando mal, nos fala Mateus. E ele complementa, ou melhor dizendo, eu complemento: ora, se Jesus expulsou os espíritos, é porque de alguma forma estavam a influenciar essas pessoas, então, entre aspas, possessas, não é mesmo? Lá nos registros da Bíblia, nos registros sagrados, onde as religiões buscam a inspiração, os seus fundamentos, nós encontramos essa informação. Aliás, este termo já em si mesmo sugere que a pessoa estava sob domínio de um espírito. Olha que clareza. Mas sigamos em frente e vamos observar o tema da influência nos evangelhos, nos registros. Também em Marcos, e vou ficar só aqui nesses dois, em Marcos 5, 1, 20. Porque tem muitos registros. É só estudar, é só buscar as informações. Chegaram à outra margem do mar, na região de Geresenos, quando desembarcou um homem possesso de um espírito impuro. É Marcos falando. Saindo dos sepulcros, ou seja, dos túmulos. Aqui ele está fazendo mais uma referência ao cemitério, aquele lugar lá, de túmulos. Logo foi ao seu encontro. Ele morava nos sepulcros e ninguém conseguia mantê-lo preso, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam algemado os pés e as mãos. E ele arrebentava as correntes, quebrando as algemas, e ninguém o dominava. Passava o tempo inteiro nos sepulcros e sobre os montes, gritando e ferindo-se com pedras. Então veja a violência dessa influenciação. E segue ele narrando. Quando viu Jesus de longe, imaginem essa cena. Quando viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou com voz forte: que é que tens tu, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Ele interroga Jesus: em nome de Deus, não me atormentes. Olha o desespero quando aquela criatura encarnada, dominada pelas entidades infelizes, as quais ele permitiu a conexão de pensamento, nesse caso, é uma obsessão profunda. Aquela entidade reconhece Jesus e o aborda dessa forma: em nome de Deus, não me atormentes. E ele encerra a narrativa assim: é que Jesus lhe tinha dito: espírito impuro, sai deste homem. Depois ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: meu nome é Legião, porque somos muitos. Suplicava-lhe então com insistência que não o expulsasses daquela região. Então veja que nos registros fala do processo,
entre aspas, de possessão, que é a obsessão. E nas narrativas do Evangelho a gente vai ver que tem todo tipo de obsessão, desde a mais simples, desde uma influência simples, a um processo profundo, onde o encarnado, o espírito encarnado se torna joguete da criatura, como nessa narrativa que eu selecionei. E ao verificar que Jesus ia ali providenciar o processo chamado desobsessão por Kardec, e nós devemos estudar o que Kardec quis dizer sobre desobsessão, sobre a desconexão daquele espírito desencarnado com o espírito encarnado, e ele ali pedindo a Jesus. É até estranho essa situação, porque em todas as demais narrativas, os espíritos infelizes se comportam de forma violenta e agressiva nos momentos em que encontra Jesus. E assim lá na reunião mediúnica, da mesma forma, quase sempre. E aqui ele, de joelho, suplicava a Jesus que deixasse ele continuar com aqueles processos ali de influenciação. E aí eles, na voz de um espírito, se identifica com uma legião, ou seja, um grupo de espíritos, porque ele diz assim, não os expulsa-nos daquela região. Então eles queriam conviver naquele ambiente ali, dos sepulcros, dos cemitérios, conectados com outras criaturas, num ambiente de muito sofrimento. E naturalmente que Jesus ali socorreu aquela pessoa que causava muita violência, muita agressividade. Veja a ponto que chegou essa influência, né? O espírito, mesmo acorrentado, conseguia romper as correntes e vivia a lhe bater com pedras. E isso, por mais que pareça assim muito impossível de ocorrer, nós tivemos em algumas oportunidades a observar indivíduos que, tomados por um processo mais persistente, mais violento da obsessão profunda, ficava totalmente fora de si. Eu me recordo que na minha juventude trabalhei com uma colega que era doçura em pessoa, mas do nada, num start, ela se transformava, pegava facas ali e na mesa, era um comércio de muitas atividades, era aqueles armazéns antigos que se tinha de tudo, né? E lá na mesa onde cortava linguiça, esse tipo de coisa, tinha várias facas, e ela pegava uma dessas facas e partia em direção do primeiro que ela encontrava. E era difícil contê-la, porque ela tinha uma força naquele momento descomunal. Às vezes eram 3, 4 outros colegas funcionários para conseguir dominá-la ali, e ajeitando, passava instantes, voltava a ser aquela doçura, e isso se arrastou pela juventude toda dela. Na questão 459, então, do Livro dos Espíritos, para a gente compreender essa influência, Allan Kardec pergunta à espiritualidade maior sobre a influência dos espíritos, e ele vai discorrendo a partir dessa questão e algumas outras à frente sobre essa influência em nossos pensamentos e em nossos atos. Então, o que ele formula aos espíritos iluminados da codificação lá na 459? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E isso é muito importante nós refletirmos, mas muito mesmo. Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Isso é muito mais complexo e deveria ocupar muito mais da nossa atenção. A gente realmente refletir sobre esse processo de influenciação. Será que existe mesmo essa influência? E o que os espíritos respondem a Kardec? Que, aliás, os espíritos não respondiam nada a Kardec. Respondia para Kardec e para nós. Porque Kardec era um espírito extraordinário, a gente também não pode deixar de registrar isso. Um conhecimento extraordinário, era um espírito iluminado a serviço do Criador, a serviço do Mestre de Nazaré. Não estava ali por acaso, não era um espírito aprendiz, mas tinha a capacidade ali de organizar, então, essa doutrina iluminativa, libertadora de consciências. E eles respondem, muito mais do que imaginais, e influem a tal ponto que de ordinário, ou seja, frequentemente são eles que vos dirigem. E agora, como é que fica? Os espíritos influenciam a tal ponto, como dizia o nosso amigo, um desses espíritos que se intitulam Fritz, lá
nas reuniões na cidade de Franca e lá no Hospital Psiquiátrico de Franca, onde a gente estudava em algum momento com outros colegas espíritas. Os espíritos influenciam vocês mais de 99,9%. Era assim que ele nos falava quando estavam dando alguma aula para nós sobre o tema. E veja, nós não nos importamos com isso. Parece que isso é muito, assim, muito banal, muito... Tá, e daí? Que eles nos influenciam, né? Tá bom, né, Adriane? Vai fazer o quê? Né? O que a gente responde? Nós somos humanos. Temos reencarnações aí a perder de vista, né? E ficamos nessa, patinando aí há mais de 2000 anos lá. Porque nós não nos enganemos. Nós já lá na época do Cristo, em algum momento, estávamos marchando junto com aqueles outros. E estamos aqui, parece que não saímos muito do lugar, não é? Então vamos tentar pensar sobre quais espíritos estamos permitindo que nos dirijam. Quem você permite que o dirija? Quais espíritos você permite que o acompanhe? Que está te acompanhando agora? Que te influenciou há pouco, que estava desejoso, por exemplo, os nossos internautas, de vir na casa espírita, mas que por alguma razão ali muito momentânea e sem muita importância, né, soprou no seu pensamento, vai chover, vai cair o maior temporal. Aí você ficou em casa, e etc, 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 pensamentos que nos ocorrem, né? Às vezes a gente está feliz, animado para vir à casa espírita, em busca dessa troca. Isso aqui é troca de experiências, de amizade. Aqui é uma grande família e de conhecimento naturalmente. A Luciana já vê que leitura espetacular do capítulo 5, e ainda diz alguém que tem por acaso. Eu fico pensando, quando ela estava fazendo a leitura, eu estava pensando inclusive, né, que acaso não existe nunca. Aí quando o André me mandou a mensagem, que manda, né, naturalmente, cumprindo os processos aqui de organização do Gaeja, que afinal é muito organizado, ou melhor dizendo, por sinal é muito organizado. Ela perguntou se seria aleatória ou se tinha uma mensagem, né, que fosse diretamente ligada ao texto. Eu já respondi para ela que pode ser aleatória, mas antes eu escrevi um textão, Andréia. Mas eu falei, não, ela já sabe tudo que eu estou escrevendo aqui, vou só falar a mesma coisa. Então eu só respondi aleatório, mas não tem nada de aleatório, né? A gente, quando abre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, isso é importante. É exatamente o que a gente precisa, sempre. Se a gente não encontra a resposta que a gente foi buscar, é porque a gente não está prestando atenção. Ou aquilo, para nós, nos desagrada, apesar de ser o que nos importa naquele momento, não é mesmo? Então, quais espíritos que nos acompanham? E um pouquinho diferente de nos acompanhar, quais espíritos nos seguem, nos perseguem? E quais estão à nossa volta? Porque, veja, os espíritos estão por toda parte. Aqui, na nossa casa, na rua, trombam conosco e nós com ele, em dimensão diferente. Vocês acham que quando a gente desencarna nessa condição nossa ainda tão materializada, tão próxima do homem primitivo, tão próximo da nossa criação, simples e ignorante, uma jornada a trilhar, né, até nos tornarmos Cristos de Deus? Esses espíritos desencarnam e vão lá para os mundos felizes. Não, fica aqui na Terra mesmo, trombando com a gente. Então, essas perguntas aqui são muito pertinentes, né? Quem que se sintoniza com a gente? Quem que se afiniza com a gente? Quem nos persegue? Por isso que Jesus nos recomenda, né, que se a gente causar uma contenda com alguém, se a gente tiver uma chateação, ofender alguém, magoar alguém, prejudicar alguém, que procuremos nos reconciliar enquanto estamos caminhando nesta marcha. Porque às vezes a criatura que nós ofendemos ou magoamos, de alguma maneira, ela pode nos perdoar e seguir na marcha, naturalmente. Mas às vezes, como dizem os jovens, ela não leva de boa, né? E resolve acertar as contas conosco. E aí nós acabamos sendo de fato perseguidos e influenciados muitas vezes para as ideias que nós sequer imaginamos, que nos levarão a derrocadas profundas, que nos levarão ao suicídio. Vocês imaginam que a ideia do suicídio sai do nada? Não. Os processos são muito sutis. Vou usar a Adriane, nossa querida amiga, irmã e presidente da casa, como exemplo. Eu olho para ela e ela sempre me recebe de braços abertos e me chama de meu filho. Eu fico com uma felicidade, esse é um fato. Agora, só um exemplo didático,
né? Aí um dia ela está com tantos desafios e ela não recebe eu bem, não sorri para mim, não me abraça, não chama de meu filho, etc e tal, já esbaforida, sai fazer atividades dela aqui, que afinal são muitas. E aí, eu que naquele dia já me permiti uma sintonia com inúmeros espíritos infelizes, e a gente faz isso muito, aí fala assim, nossa, a Adriana tá esquisita hoje, credo, nossa senhora. Aí já abriu uma oportunidade, como diz Divaldo Franco, abrimos um plug mental para que os espíritos se conectem a nós, com as mesmas ideias. Aí dizem assim, ah, é mesmo, Rogério, a Adriana é chata. Ah, ela é enjoada. Ah, nossa, que mau humor. E vai. E eu vou comprando a ideia. Isso são frações de segundos. Aí vou embora, fico emburrado. Já começo a ver a Adriana diferente. Ela é meio antipática, né? Depois que virou presidente da Casa Espírita. Mal vocês sabem que é um grande desafio. Que se pudesse, ninguém queria ser. Em sã juízo e sã consciência, ninguém queria ser presidente de Casa Espírita, né? Porque é muitos desafios, naturalmente, muita responsabilidade. E aí já vou ali criando uma série de situações e vou embora daqui até lá em casa achando mais um monte de defeito. E eles vão lá botando. Diga. E aproveita e sobra assim. Não vai lembrar, não. Ah, muito bem lembrada, Maria Cláudia. A luz da minha vida está me lembrando. Obrigado. Não vai lá não, Rogério. Ah, não, que o povo vai enjoar demais. Fica em casa. E eu fico em casa. Achando que vir, por exemplo, a Casa Espírita, eu estou ajudando a Adriana, a Andréia, a direção da casa, os nossos colegas, né? Que eu sou a pessoa mais importante, sabe, Rogério? Se eu não vim, vou fazer uma falta imensa. Vou fazer uma falta imensa, talvez, para os obsessores, né? Mas vai ser uma alegria para os espíritos do bem, que não vão precisar de ficar neutralizando aqueles pensamentos, muitas vezes, infelizes que nós emitimos, e ao invés de ajudarmos na manutenção do ambiente de pacificação, de socorro, de harmonia, né? Ainda dou o trabalho para os espíritos nos ajudarem. Mas vamos avançar um pouco. Então, a questão, por exemplo, quais espíritos nos acompanham? Quais espíritos nos seguem? Quais estão à nossa volta? Uma das respostas que eu adoro responder para as pessoas é: depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Lembra aquela expressão popular? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, na doutrina espírita, o que a gente aprendeu? Essa pergunta ela muda um pouco, né? Vocês conhecem bem essa pergunta. Diga-me o que pensas, nós estamos falando de pensamento, que te direi com quem andas. Então veja, se ao contrário, naquela tribulação daquele dia, que é um exemplo hipotético, ilustrativo, não é nem hipotético, é só ilustrativo. Eu falo assim, poxa vida, preciso de saber o que está acontecendo com a Adriane. Deixa eu ver como eu posso ser útil. Às vezes ela precisa de pôr a água, precisa de arrumar aqui, precisa de ajeitar ali, precisa de receber na porta, precisa de ligar o data show, etc, etc, tal. Se eu vou lá e falo, posso te ajudar? O que está faltando aí? Qual que é a minha parte da atividade aqui? Ela vai falar, não, meu filho, faz isso aqui, ou faz aquilo ali, tá certo? Então veja como muda o nosso comportamento. Naturalmente que um amigo do bem, do plano espiritual, que assiste a casa, vai estar ao meu lado, feliz, por estar vendo que eu observei a correria, observei a dificuldade e me coloquei à disposição para o trabalho. Aliás, nós faltamos muito de disposição ao trabalho, né? A gente quer sempre tudo muito pronto. Eu acho que esse é um desafio que a gente precisa de superar urgentemente. Nós é que fazemos o trabalho. Quando o trabalho é perfeito, é harmonioso, é resultado do nosso esforço. E quando não é tão perfeito, não é tão harmonioso, as coisas ocorrem de forma atropelada ou turbulenta, porque alguém está faltando com o seu dever no grande grupo da vida. E avançando para a questão seguinte, a 460, Kardec formula assim: de par, ou seja, tendo conhecimento com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá, no singular, que nos sejam sugeridos outros pensamentos. E o que eles respondem, os espíritos iluminativos? Vossa alma é um espírito que pensa. Vou abrir um parênteses aqui e dizer assim, eu não sei se é sempre que a gente pensa, né? Porque tem hora que a gente tem umas atitudes, como comentou a Cláudia, né? Falando ontem, às vezes a gente, numa palestra, a gente age irracionalmente. Os animais que são irracionais, eles ficam com vergonha do nosso comportamento, muitas vezes, né? Então vou repetir a resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos que vos acodem, ou seja, pensamentos que nos ocorrem,
há um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Estão se vendo nessa questão? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, ou seja, os nossos pensamentos estão misturados com os dos espíritos que nos cercam, que nos rodeiam e que nem precisam estar perto de nós para nos influenciar. O pensamento chega em qualquer distância. E eles arrematam a resposta assim: daí a incerteza em que vos vedes. É o que tendes em vós, duas ideias a se combaterem. E não é assim mesmo que a gente se comporta? Veja lá, eu vi a situação da Adriane e a primeira ideia foi: nossa, como ela está chata hoje. Nossa, que arrogância, que enjoamento, etc, etc. Tudo aquilo que a gente pensa das pessoas no nosso cotidiano, quando não sai exatamente como a gente gostaria. E o amigo do bem nos diz: vá lá ajudá-la em silêncio. E a gente escolhe. Mas é sempre esse desafio. E veja, nesse momento em que nós estamos vivendo, aonde as informações chegam e saem numa velocidade extraordinária, aonde nós temos esse equipamento maravilhoso, né, a internet e os smartphones, a internet de modo geral, os tablets, notebooks, PCs, etc. e tal, para aprender, para trocar ideia, para vencer obstáculos, para nos aproximar das nossas famílias, dos nossos amigos, etc, etc e tal. O que a gente às vezes faz? A gente lê uma informação, a gente sabe muitas vezes que aquela informação não faz sentido, a gente sabe que aquela informação não espelha totalmente a verdade, mas o nosso dedinho nervoso vai lá e compartilha, não é mesmo? Então veja, lá no seu íntimo você sabe, não faça. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado, mas nós escolhemos. E os espíritos estão a nos influenciar constantemente. Faça, compartilhe. Vejam, nesse último momento, agora, pouco antes das eleições e logo depois das eleições, além do período das eleições, naturalmente, que turbulência, que violência que nós causamos, como a maior parte das pessoas cedeu aos impulsos de um extremo, impulsos de outro extremo, e aqui nós não estamos falando de política, porque a Casa Espírita não é ambiente para falar de política. Mas veja como as criaturas cederam, quantas famílias estão neste momento sem se falar, quantos amigos romperam, quanta coisa horrível a gente foi obrigado a ver nas redes sociais dos nossos amigos, porque aquilo cai lá na nossa timeline, afinal de contas, não é? Quanta gente provocando tanta gente. Então é assim, eu fico imaginando, né, como a gente não percebe. Você está lá com o seu dispositivo, aí o fulano escreve uma coisa, você olha, o amigo do bem fala assim, deixa para lá, essa pessoa está equivocada. E o amigo infeliz fala para você assim, não pode ficar assim não. Responde com umas 3 pedradas aí que já é para matar e enterrar. Você vai lá, chá comigo. E não é assim? E eles ficam assim, felizes da vida com a nossa infelicidade. Mesmo que na situação temporária, na condição temporária, eles são espíritos infelizes, em processo de aprendizado como nós. E por mais que a gente ache isso um absurdo, o papel dos espíritos que nos perturbam, nos influenciam, a gente, às vezes, recente, estava fazendo isso, desencarnado. E fazemos isso muitas vezes em relação aos desencarnados, e entre os encarnados nós nos influenciamos. E às vezes nós criamos verdadeiras tormentas. Então veja a importância do nosso cuidado, da nossa atenção. Lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec nos diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Nós não vamos falar de mediunidade, vamos falar de influência. E aí ele vai desdobrando a informação Kardec. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos dessa sensibilidade, dessa faculdade mediúnica. E aí ele vai separar uma coisa da outra. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes
de certa intensidade. Aí ele está chamando atenção aqui para os médios ostensivos, os psicofônicos, né, que dão a voz aos espíritos, os psicógrafos e uma variedade enorme de características. O que então depende de uma organização de Kardec mais ou menos sensitiva. E essas palavras de Kardec então nos levam a concluir que todos somos de alguma maneira portadores de uma mediunidade natural. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque a gente se debruça tanto para falar de mediunidade, né, do aspecto ostensivo, e a gente não observa muitas vezes esse fator, essa mediunidade natural, que é o canal psíquico, pelo qual nós recebemos as influências as boas influências e as influências ruins, as influências infelizes, e que todas essas influências fazem parte então do nosso processo de aprendizado, da nossa experiência quanto espíritos encarnados. Mas será que a gente se dá conta desse processo? Que a gente está o tempo todo recebendo informações, recebendo ideias? E se num horário e vigiar 24 horas, a gente passa a nos comportarmos como joguetes dos espíritos. Eles ficam felizes da vida. Alguns são os nossos inimigos de outras existências. E ver-nos escorregar, ver as nossas atitudes infelizes, para eles é motivo de grande alegria, de muita vitória. Muito embora, para cada falta que eles também cometem como nós, haverão de arcar com a consequência. Porque nas leis universais ninguém escapa do mínimo detalhe. Ah, não, mas é só uma coisinha de nada, só deu uma provocadinha de leve. Ah, se assinou uma promissória e a conta chega. Às vezes a gente faz uma brincadeira tão simples, tão boba, né? Tão pra gente. Para outra pessoa, aquela palavra lá pode ter chegado como uma flecha envenenada e atravessa uma existência. Então veja, cuidado em tudo que nós pensamos. Daqui até a boca, até a fala, até as nossas expressões, é um espaço muito distante. Somos seres inteligentes da criatura, a pensar, a processar. Se a gente fosse mais cuidadoso, quanta coisa a gente teria evitado. E muitas não tem volta. Lá na questão 466, avançando um pouquinho do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos benfeitores do mundo maior: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal, nos estimulem ao mal? E aí eles dão uma resposta mais comprida, muito esclarecedora. Eu vou lê-la na íntegra. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, está falando conosco, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Lembra, a escolha é sempre nossa. O livre-arbítrio está funcionando o tempo inteiro. Segue a resposta dos espíritos. Isso aqui é tão emocionante. A nossa missão, dizem eles a nós, através de Kardec, a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. E a gente ainda reclama do Criador. Desde que sobre ti, gravem isso, desde que sobre ti atuem influências más, é que as atraís, desejando o mal. Tudo sai de nós. O ponto de partida é nosso. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Veja, é como se a gente atraísse com os nossos pensamentos. Não é como não, de fato os atraímos com os nossos pensamentos. Ah, vou cometer só uma falhazinha aqui de nada. Às vezes a gente fala assim, mas eu comecei com uma coisa inocente, deu nesse tamanho de problema que eu fui entrando, que eu fui vendo, eu fui consumindo um copinho de álcool, eu comecei com um cigarro, a hora que eu vi eu estava num buraco profundo e agora não sei sair dele. Estou nessa situação degradante, desesperadora. Só, continuam os espíritos, só quando queiras o mal podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo em seu pendor. Uma nuvem de espíritos a nos ajudar. Vai lá, faça. Depois eles deixam a gente e você arca com as consequências, que são gravíssimas. E eles ainda seguem respondendo a nós. Mas
outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Ó livre-arbítrio, ó auxílio do Criador o tempo todo ao nosso lado. E Allan Kardec, então, arremata com observação essa questão assim. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir, a nossa consciência. E a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Extraordinário nós termos a convicção de que o livre-arbítrio nos permite escolher o caminho que nós queremos marchar. Que somos artífices, responsáveis pela nossa jornada, pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade, como a leitura desta noite. Não foi assim que começou lá? O que somos hoje é consequência das nossas experiências anteriores. O que sofremos hoje é o nosso ontem que nos bate à porta. As nossas dores, as nossas lamentações. Aliás, meus irmãos, eu queria dizer para vocês uma coisa. Muitos de nós sequer conseguem compreender e cada dia mais a ciência trabalha com muita energia, com muito vigor em aproximar-se da espiritualidade de todos os modos e trazer para a prática de todos os campos da ciência, especialmente da área médica, das áreas das terapêuticas, etc., que as doenças do nosso corpo físico são só a somatização das nossas perturbações mentais, dos nossos desequilíbrios emocionais, aos quais nós somos responsáveis. Algumas coisas trazemos dos nossos registros do passado, mas os espíritos nos lembram sempre que muita coisa do que nós estamos enfrentando é fruto dos nossos próprios desvarios de hoje, das nossas escolhas. É uma distância grande do pensar e do falar, mas depois do falar é uma consequência. Eu estou observando um caso há algum tempo atrás. Nesse momento eu estou apenas observando o caso, mas tenho muito interesse em cuidar desse caso. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, espírita de vida inteira, pessoas pacíficas, pessoas do bem, pessoas amorosas, pessoas muito úteis à sociedade e queridas. A esposa do casal, que é o caso em questão, desde que eu a conheço, isso já tem no mínimo uma década, ela vive em perturbação. Eu não consigo encontrar que ela não me diga, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro. É todo dia um problema, todos os dias um problema grave. E eu tenho a certeza absoluta que ali só reside desordem espiritual. Perturbação causada pela turbulência que a própria criatura cria nessa existência, que junta com o seu passado e aquilo vira um turbilhão. Eu não consigo a encontrar em momento algum que ela não esteja narrando um problema gravíssimo. Eu falo, mas meu Deus do céu, não tem problema nenhum. E aquilo vai se avolumando. De modo que recentemente eu fiquei impressionado como ela sente uma dor profunda de tudo aquilo. Então, se nós formos mais cautelosos, naturalmente que muitos dos nossos problemas ou não existirão ou deixarão de existir. Por isso, sim, é possível vencer o diabetes, é possível vencer a hipertensão, é possível vencer quase tudo. Se não vencer, é possível atenuar de forma bastante importante com a nossa mudança de comportamento. Então, pensemos, por exemplo, naquele quadro da pessoa que está lá no botequim, tomando uma cervejinha despretensiosa com a sua namorada, O casal está ali, tranquilo. Ali foi, amanhã vai de novo, depois vai de novo. Enquanto está nesse ambiente ali despretensioso, e as ideias ali do casal semana estão ali, tomam uma cervejinha, vão para casa, vão embora, seguem a vida, a coisa vai caminhando bem. Mas aí, o que acontece? Eu estou olhando para a cena aqui, é uma garrafa que vira 2, que vira 4, e os problemas sempre são em ordem exponencial, se multiplicam. De 4 vira 16. Na hora que a pessoa vê, está com problemas graves de alcoolismo. Ah, não, mas eu sou resistente, eu não tenho esse problema, eu posso consumir bastante álcool. Tá bom, mas olha,
posso afirmar para vocês, depois de pouco tempo, né, com consumo repetido, constante, uma leva de espíritos vão se aproximar de você, que ainda necessitam dos fluidos do álcool para sentir o entorpecimento, e outras cenas também, lá no sexo promíscuo, no entorpecimento, etc, etc, etc. Né? E vão ali sugar-lhe as energias que você consome e as suas melhores energias. E aí você não consegue se libertar, por quê? Porque quando você quer se libertar, ele fala, não, é meu, já tomei conta. E vai te colocando cada dia mais ideias. Vamos lá de novo, é tão legal, a música é legal, o ambiente é legal. Né? E você então vai se aprofundando nos processos. Esse é apenas um dos processos de forma ilustrativa. E aí tem uma questão quando a gente está falando de influência dos espíritos, e a gente está falando das influências perniciosas, né? Que nos perturbam. Vamos dar uma olhada no cenário dos espíritos que nos amparam, né? Se Deus permite que soframos, então, influências negativas, veja bem, atraídas pelos nossos pensamentos e ações, com o objetivo de nos levar ao aprendizado, em sua misericórdia não nos deixou à mercê dos acontecimentos. Também nos colocou ao lado o nosso anjo guardião, o espírito amigo, não é? Espírito mais elevado, em condição melhor que nós, que nos instrui o tempo todo, que nos protege e que respeita, afinal, o nosso livre-arbítrio. Então está o tempo todo aqui o nosso guardião. E por sinal tenho que fazer um lembrete de que a gente precisa de agradecer ao nosso anjo guardião, nosso espírito amigo. Mas eu sei que todos vocês que estão aqui, os internautas que estão nos vendo agora, ou vão nos ouvir depois, vocês todos falam com o seu anjo da guarda todos os dias, né? Vocês agradecem a ele, falam, legal, eu não te vejo, acho que não te ouço, mas eu sei que você está o tempo todo aqui velando por mim. Então valeu, obrigado, receba meu abraço, receba minha gratidão sincera. Eu sei que vocês fazem isso, mas eu quis lembrar porque eu não fazia até pouco tempo, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, estou devendo 50 anos de gratidão ao meu amigo aqui. Olha que sou daqueles que dão um trabalho danado, deve ter uns 2 ou 3 aqui, viu, André, para ajudar a coisa a não sair tanto do lugar, né? Então veja, nós temos esse amigo sempre a nos ajudar. Se nós tropeçamos, é porque nós somos teimosos. No livro Religião dos Espíritos, o extraordinário Emmanuel nos fala, né, através da psicografia do Chico, um pouco sobre esse anjo guardião. Vou ler só um pedacinho do texto. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzem. Erigem-se, ou seja, levantam-se, surgem na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. Está vendo, meus irmãos? Passamos por aquilo que nós merecemos, que buscamos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pensamentos, nossas próprias atitudes. E segue ele. São rosas, falando desse amigo do bem que nos tutela, né? O anjo guardião. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência. E estrelas que brilham na noite de nossas faltas. Quando eu li isso aqui, eu falei, que coisa mais maravilhosa. Acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. Então veja a beleza desse amigo silencioso que torce por nós, que marcha ao nosso lado, que se entristece quando nós nos equivocamos. E não adianta tampar os nossos ouvidos, porque eles estão sempre a nos aconselhar, não é? E aí ele arremata assim, e sobretudo diante de toda ofensa, levanta-nos a fronte para o justo dos justos, o Cristo, que expirou no madeiro, por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Está lá no capítulo 35 do livro Religião dos Espíritos, então. E se a gente quiser dar uma olhada lá na questão 909, a gente vai conseguir encontrar uma instrução preciosa. Allan Kardec formula assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Poderíamos vencer os nossos maus hábitos, os nossos pensamentos infelizes? E eles respondem:
Olha, essa resposta aqui é da gente dormir com vergonha. Pelo menos eu fiquei. Não é a primeira vez que eu estou falando sobre esse tema aqui. Já imagino que todos nós passamos por essa resposta mais de uma vez no Livro dos Espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E aí eles arrematam: quão poucos dentre vós fazem esforços. Chile, morri de vergonha. Quão poucos entre nós fazemos esforços e resistimos aos impulsos, aos pensamentos infelizes. E para ir arrematando o nosso bate-papo, lá no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, também do nosso Chico, através de Emmanuel, ele vai nos falar sobre a vontade, essa preciosa potência da alma, para a gente sair com informações concretas sobre a vontade, sobre o desejo de mudar o nosso comportamento e não ser tão suscetível aos espíritos levianos, ser mais resistentes, a fim de avançarmos mais rapidamente rumo à felicidade que nós tanto almejamos, não é mesmo? Nós estamos doidos para ser felizes, para as coisas acontecerem do melhor jeito, mas a gente cede tão facilmente. É uma fofoquinha só. Só uma sementinha. Vocês já viram no que dá uma fofoquinha só? Nunca viram uma fofoquinha só. Lá na frente aquilo tomou tanta coisa, tanto tamanho, tanta informação, que a gente pode levar alguém ao suicídio. A gente pode levar alguém ao sofrimento, e fazemos isso com muita frequência, pelo sentimento de humilhação. E sequer vamos perceber essa condição, que vai se ampliar para um quadro de ansiedade severa, para depressão, aí vai somatizar nos nossos problemas físicos. 70 anos apareceu diabetes. Sempre é nossa responsabilidade, mas vem da onde? Você chega no cardiologista, 40 anos, doutor, estou morrendo, um batimento, etc, 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 tal. Faz uma análise do seu comportamento, das suas ações. Está passando pela vida como se fosse um trem-bala, né? Quer dar conta de tudo, quer resolver os problemas de todo mundo, menos os seus. Então nós precisamos de avaliar bastante como nós nos comportamos diante do nosso dia, ao levantar, na nossa rotina diária, no trabalho, nas relações com as pessoas, na casa espírita, no passeio, em todos os ambientes, no relacionamento do casal, no relacionamento com a família. E eu tenho aproveitado para dizer, especialmente no relacionamento, porque é o grande desafio de muito tempo, nós nos atentarmos, colocarmos uma lupa grande no relacionamento com as nossas sogras, com os nossos sogros, com os genros, com as noras, uns com os outros. E compreendemos que somos todos família. Aliás, somos todos uma única família. Somos todos filhos de um único Criador. Então precisamos observar melhor nosso comportamento. Afinal de contas, cada um é um, recebeu uma educação diferente, tem entendimentos diferentes, então nós precisamos de ser mais sutis, mais amorosos, mais compreensivos, menos severos. E assim a vida nos fica mais fácil. Então vejamos, para encerrar, lá no Pensamento em Vida. Eu vou avançar um pedaço apenas. Na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. A vontade. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, no cárcere. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a gente pinta tudo isso, né? E a memória, diz Emmanuel, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade. Ele arremata: em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes. Está falando do nosso relacionamento, da influência que nós fazemos e que nós recebemos uns com os outros, né? Essa chamada conexão entre os semelhantes, porque afinal de contas nós sintonizamos quase sempre com os espíritos que pensam como nós, né? Porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo, ou seja, o domínio da disciplina sob
os elementos que a administra a vontade, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então vejamos, meus irmãos, a vontade é essa ferramenta poderosa que nos ajuda a escolher trato bem Adriane, apesar de qualquer coisa, a abraço com carinho e procuro ser acolhedor com ela, independente de qualquer coisa, porque afinal de contas o nosso destino é o bem, e estamos aqui na Terra para isso. Ou eu cedo aos impulsos, como a gente cede quase sempre para tudo, a trato de qualquer maneira, e ela que já está passando, aqui é ilustrativo, por momentos de turbulência, ainda vai sair agravada com a minha falta de sensibilidade. E isso serve para tudo. Então procuremos em nós a resposta para as nossas dificuldades e que nós saiamos daqui reflexivos no sentido de dar um pause em tudo que nos vem o pensamento. É meu, eu sou assim, se eu sou assim é uma ideia infeliz, vou trabalhar para me corrigir. Se não é meu, se não é do meu hábito e eu estou embarcando nessa ideia, já logo de cara vou dizendo ao amigo infeliz que está aqui, amigo, vamos lá na Casa Espírita, vamos ouvir uma palestra, vamos trabalhar no bem, vamos pensar em outra coisa, abre um livro de mensagem, se você estiver no trabalho, num ambiente que você não tem um livro, você abre lá no seu smartphone uma mensagenzinha leve, lê e fala, isso é para nós dois, para ti e para mim. Fique com Deus, eu estou com Deus, vamos seguir. Ele vai testar 1, 2, 3, 4 vezes, você reagir assim, todas essas vezes ele fala assim, não, o Rogério está numa outra vibe, diferente da minha, deixa ele para lá. E vai seguir adiante e você vai conseguir vencendo com mais facilidade os desafios.